Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Sabe uma ideia que a gente ouve, assim, desde sempre? Que a religião é a grande lição de humildade, o antídoto para o nosso ego. Uhum. A ideia de que se curvar diante de um poder maior é o ato máximo de submissão. Parece fazer todo sentido, né? Parece. Mas e se for o exato oposto? E se essa fé for, no fundo, a forma mais refinada de egocentrismo? O material que a gente separou para hoje mergulha de cabeça nessa provocação. Nossa conversa vai girar em torno de um artigo muito instigante do Jorge Guerra Pires, chamado O Espelho no Céu. É um artigo excelente. Ele faz um trabalho genial ao conectar as críticas de pensadores como Christopher Hitchens e Ludwig Feuerbach. A nossa missão aqui é desvendar essa ideia de que a fé, em vez de nos diminuir, talvez seja o auge da auto-obsessão. E o mais curioso é que essa crítica não é exatamente nova, mas o jeito que esses pensadores articulam a questão é de uma força impressionante. A gente vai desdobrar o argumento de que acreditar num plano divino feito sob medida para você pode ser visto como uma vaidade, nossa, gigantesca. Exato. E vamos fundo na ideia de que o conceito de Deus talvez não passe de uma projeção da nossa própria natureza humana, sabe? Só que numa tela cósmica. Perfeito. Vamos começar a desembrulhar isso então. O ponto de partida do Christopher Hitchens, que o Pires destaca muito bem no artigo, é um paradoxo. Um paradoxo que salta aos olhos. Sim. De um lado, a religião martela na nossa cabeça que somos pecadores miseráveis, feitos do pó. Essencialmente nada. Certo. Mas, ao mesmo tempo, ela entrega o que ele chama de solipsismo máximo. Como é que pode, como essas duas coisas, ser um nada e ser o centro de tudo, conseguem morar juntas? Essa é a contradição que ele adora atacar, é o coração da crítica dele. O conceito que ele usa para isso é solipsismo religioso. Solipsismo, né? A ideia de que só sua mente existe é a palavra-chave. Entendi. No contexto religioso, segundo Hitchens, significa que a religião te garante que o criador de um universo com, 2 trilhões de galáxias... Uma coisa inimaginável. Exato. E esse criador está pessoalmente de olho em você, cuidando de você, preocupado se você foi legal com o vizinho. Nossa! Hitchens vê isso como uma vaidade descomunal, mas que vem disfarçada de modéstia. É a pretensão de ser, e a citação dele é ótima, o objeto pessoal de um plano divino. É quase como se a humildade fosse a embalagem para um presente muito egocêntrico. Exatamente isso. E ele não alivia, né? Ele chega a dizer que essa mentalidade pertence à infância da nossa espécie. Sim. O artigo do Pires usa uma analogia que eu achei fantástica.
É como uma criancinha que tampa os olhos e acha que o mundo inteiro sumiu. Ou que todos estão brincando de esconde-esconde com ela. Isso. A percepção de que o universo reage aos seus atos. Exatamente. E para Hitchens, essa tendência de se colocar no centro é tão forte, tão instintiva, que ele diz que as superstições sempre vão ter uma vantagem natural sobre o pensamento racional. Faz sentido. Ele conta uma história pessoal que ilustra isso perfeitamente. Ele, o intelectual cético, morando em Washington, D.C., sabia perfeitamente que a tabela de horários dos ônibus não fazia a menor ideia de quem ele era. Claro. No entanto, toda vez que ele corria e perdia o ônibus por um segundo, ele confessava que murmurava para si mesmo. É o meu azar. Entendo. Mas aí eu fico pensando, será que isso é sempre vaidade ou é só um mecanismo da nossa mente para tentar dar sentido ao caos? Tipo, uma muleta psicológica para a gente não se sentir só uma folha ao vento. É uma ótima questão. Chamar de meu azar é mais confortável do que admitir que foi só uma coincidência aleatória. Sim, e a gente poderia argumentar que é um mecanismo de busca por padrão, por narrativa, com certeza. Mas o ponto específico do Hitchens é sobre a centralidade do eu nessa narrativa. Ah, tá. Não é só acontecer um evento ruim. É acontecer um evento ruim comigo, por minha causa, por meu azar. Entendi a diferença. É essa atribuição de agência cósmica aos nossos pequenos dramas que ele identifica como egocentrismo. É a crença, mesmo que inconsciente, de que o universo está conspirando, seja a favor ou contra você. E isso, para ele, é a semente do pensamento religioso. Faz todo sentido. A ideia de Hitchens sobre a vaidade me deixa pensando. Qual é a psicologia por trás disso? Quer dizer, qual é a engrenagem que faz essa máquina funcionar? O como, né? Exato. Como a gente chega nesse ponto de construir essa ilusão tão elaborada? E acho que é aí que a análise do Pires sobre o filósofo Ludwig Feuerbach se torna absolutamente crucial. Exato. Se Hitchens aponta o quê, Feuerbach, um século antes, tentou explicar o como. A tese dele é um soco no estômago de tão direta. Ele diz: o segredo da teologia é a antropologia. Uau! Em outras palavras, quando a gente acha que está estudando Deus, na verdade, a gente está estudando o ser humano. Para Feuerbach, a religião é o sonho da mente humana. O sonho da mente humana. Sim. E como em qualquer sonho, os personagens não são entidades externas. São manifestações de nós mesmos. Dos nossos desejos, medos, potências, só que de uma forma grandiosa, transfigurada. Caramba! Então, quando um teólogo descreve os atributos de Deus, onisciente, onipotente, todo amor, ele estaria, segundo Feuerbach, descrevendo, na verdade, o potencial máximo da humanidade. Precisamente. O mecanismo que ele descreve é a projeção. A gente pega nossas melhores qualidades, as que mais valorizamos. Razão, vontade. Amor. Isso. E por não conseguirmos realizá-las plenamente aqui na Terra, nós as projetamos para fora. Criamos um ser externo, perfeito, que chamamos de Deus e depositamos tudo isso nele. E o passo seguinte é o mais trágico, na visão dele. A gente passa a adorar essas qualidades como se fossem algo que vem de fora, um presente divino, e não algo que é nosso por natureza. E isso leva a um esvaziamento, imagino. Um esvaziamento mútuo. É isso que ele diz. E a frase dele que o Pires cita no artigo é de derrubar. Para enriquecer Deus, o homem deve se tornar pobre. Para que Deus seja tudo, o homem deve ser nada. Nossa! É uma relação de soma zero. Quanto mais qualidades a gente atribui a Deus, mais a gente se sente pequeno, fraco, dependente. E no fim das contas... E no fim das contas, o ser humano acaba adorando a si mesmo. Ou melhor, o potencial de si mesmo. Mas através de um intermediário, fingindo que está adorando outra coisa. Nossa, essa frase é pesadíssima. É o tipo de coisa que faz a gente parar e pensar um bom tempo. É quase um ato de autossabotagem espiritual. Totalmente. A gente se diminui para criar esse ideal e depois passa a vida inteira tentando agradá-lo. E aí, claro, o título do artigo, O Espelho no Céu, faz todo o sentido do mundo. Exato. Não é uma janela para o divino, é um espelho onde a gente vê um reflexo idealizado de nós mesmos. Exatamente. A imagem do espelho captura a essência da ideia de Feuerbach.
Olhamos para o céu esperando encontrar o outro e o que encontramos é o eu, em letras maiúsculas. Ok, então, se a religião tradicional, na visão desses críticos, é esse espelho que reflete o nosso ego, o artigo do Pires mostra que existe um outro caminho, Sim, uma outra forma de sentir o sublime, e ele faz isso trazendo a perspectiva de ninguém menos que Albert Einstein. sim, e a visão de Einstein é um contraponto fascinante. Ele era uma pessoa que se descrevia como profundamente religiosa, mas não da forma como a maioria entende. Certo. Ele rejeitava com todas as forças a ideia de um Deus pessoal. Essa figura que está contando seus pecados, ouvindo suas preces, interferindo nos assuntos humanos. Hitchens também menciona isso, lembrando que Einstein dizia acreditar apenas no Deus de Spinoza. Certo. E acho que vale a pena a gente parar um minuto aqui. O que significa esse Deus de Spinoza? Muita gente ouve isso e não sabe exatamente do que se trata. É uma ótima ideia aprofundar isso. Para Spinoza e para Einstein, que adotou essa visão, Deus não é uma pessoa. Deus é a natureza. É o universo. É a totalidade da existência, com suas leis imutáveis, sua ordem matemática, sua estrutura lógica. Não é um reino céu. É a própria harmonia do cosmos. Entendi. Esse Deus não tem vontade, não tem desejos, não julga, não castiga e não recompensa. Ele simplesmente é. A única forma de se conectar com esse Deus é através da razão, da ciência, tentando compreender as leis que regem o universo. Entendi. Então, a religiosidade de Einstein era um sentimento de assombro, de reverência, diante da inteligibilidade do universo. Diante do fato de que a gente consegue, com a nossa pequena mente, compreender um pedacinho dessa ordem cósmica. Exatamente. Para Einstein, a religiosidade autêntica era o oposto do egocentrismo. Era sobre alcançar uma emancipação em relação aos desejos pessoais. É um sentimento de humildade genuína, não porque você é um pecador, mas porque você percebe a vastidão e a complexidade do universo e o seu lugar minúsculo nele. É a admiração pelo que ele chamava de razão encarnada na existência. A comparação fica muito nítida agora. De um lado, você tem uma religião que te convida a olhar para o céu e ver um pai, um juiz, alguém preocupado com os detalhes da sua vida. O que te coloca no centro do palco. Exato. Do outro, a visão de Einstein te convida a olhar para o mesmo céu e ver uma estrutura impessoal, grandiosa, indiferente a você. E que exige justamente que você esqueça o seu eu para tentar compreender o todo. É a diferença entre querer um universo que se importe com você e se importar com um universo que é em grande parte indiferente. É uma mudança de perspectiva brutal. Uma mudança radical. A primeira visão conforta o ego. A segunda o dissolve. Então, o que tudo isso significa, se a gente juntar as peças que o artigo do Pires nos dá? O argumento é que a religião tradicional funciona como um espelho de aumento. Boa imagem. O fiel olha para a imensidão e, em vez de ver a imensidão, vê um reflexo gigante das suas próprias esperanças e medos. E a alternativa não seria o ateísmo frio, mas sim uma outra fonte de assombro, de maravilhamento. E essa outra fonte, para Hitchens, é a ciência. Ele era um defensor apaixonado da ideia de que as descobertas científicas não matam o mistério. Pelo contrário, Elas o amplificam. de uma forma que nenhuma religião consegue. Para ele, a ciência oferece uma fonte de assombro e humildade muito mais genuína e potente. E ele dá exemplos bem concretos disso, né? Sim, e são exemplos poderosos. Ele dizia que uma única imagem do telescópio Hubble, com aquelas nebulosas coloridas que são berçários de estrelas, Lindo demais. ou galáxias inteiras colidindo a milhões de anos-luz, é muito mais impressionante, misteriosa e bela do que qualquer mito da criação. Não é só uma história bonita, é um fato do universo. E a escala disso é algo que a mente humana mal consegue processar. Isso te coloca no seu devido lugar, aquele pontinho azul pálido do Carl Sagan. Exatamente. Outro exemplo que ele usa é comparar a sarça ardente de Moisés com a teoria do horizonte de eventos de Stephen Hawking. Boa comparação. Uma é uma história de um arbusto que pega fogo e não se consome.
A outra é a descrição matemática da fronteira de um buraco negro, um lugar onde o espaço e o tempo se distorcem de tal forma que a realidade como a conhecemos deixa de existir. Nossa! O que é mais fascinante, o que te força a expandir mais a sua mente. E tem também o exemplo da dupla hélice do DNA, que eu acho que amarra tudo de volta na questão da humildade. Sim, esse é o ponto fundamental. Ao olharmos para a beleza e a simetria da molécula de DNA, não aprendemos que somos uma criação especial à parte do resto da natureza. Pelo contrário. A gente aprende o oposto. A gente aprende sobre nossa conexão profunda e inegável com todas as outras formas de vida no planeta. O mesmo código básico que te faz ser quem você é está presente num cogumelo, numa baleia, numa bactéria. É impressionante. Isso, segundo Hitchens, nos torna adequadamente humildes diante de nosso Criador. Só que esse Criador não é um quem, não é uma entidade consciente com um plano. É um processo cego, a evolução, baseado em mutação e seleção natural, com muito mais acaso do que a nossa vaidade gostaria de admitir. Chegamos então a uma conclusão bem forte, a partir da análise desses materiais. A verdadeira humildade, nesse ponto de vista, não viria de se considerar um pecador que precisa de salvação. Não. Ela nasceria do reconhecimento de que somos uma parte muito pequena, mas incrivelmente sortuda e consciente, de um processo cósmico vasto, indiferente, e muito mais maravilhoso do que qualquer história que a gente possa inventar sobre nós mesmos. Fazendo um balanço da nossa conversa, os materiais que a gente explorou hoje, costurados pelo artigo O Espelho no Céu, eles apresentam um argumento provocador e muito bem articulado. Muito. A religião, que por tanto tempo foi vista como o caminho para a humildade, pode ser reinterpretada como a mais engenhosa projeção e amplificação do ego humano. A imagem do espelho no céu realmente captura essa inversão de perspectiva de uma forma brilhante. Com certeza. E isso tudo me deixa com uma pergunta para a gente pensar depois. Feuerbach argumenta que, ao projetar nossas melhores qualidades em Deus, nós nos empobrecemos, nos esvaziamos. Certo. Agora imagine o seguinte: e se a humanidade, em algum momento, decidisse coletivamente quebrar esse espelho? Se a gente pegasse de volta para nós essas qualidades? A razão, a moralidade, a capacidade de amar, e as reivindicasse como sendo inerentemente nossas, não presentes de uma divindade. O que aconteceria? A base para uma vida ética se tornaria mais forte, por ser autônoma e de nossa total responsabilidade, ou, pelo contrário, se tornaria mais frágil, por não ter mais uma autoridade externa, um grande irmão no céu para nos dizer o que é certo e errado? Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.